Almeida. Bom dia, Haroldo. Bom dia, ouvintes do programa Primeira Mão, a Rádio Alagoinhas 2 de Julho. Tá aqui essa bancada, o doutor Uaze, nosso Luciano Reis. Advogado demais, né? Ontem tive o prazer de participar. Fui acompanhando minha sobrinha, que fez a colação de grau no curso de fisioterapia, e o bacharel em Direito, Caio Pimenta. Não, senhor. Doutor Caio Pimenta. Também bacharel em Direito. Ontem ele fez ontem a colação de grau. Ele foi oficialmente ontem. Mas ele foi colar grau lá? Você vê como é o Brasil, né? Foi colar eu já grau? passei na prova da OAB, ainda tô colando grau. De quê, rapaz? Não, eu já E terminei. bacharel em Direito. Ainda? Ontem, Já tá lá ontem. na frente, rapaz? Ontem, mais de 80 alunos de diversos cursos da faculdade. Você nem me convidou pra eu ir lá, rapaz, dar um abraço? Você ontem tava ocupado, rapaz. Aí eu tava ocupado? Ontem você tava. E quando eu não estou? Mas rapaz? aí o Sempre professor tô. disse, daqui tá saindo ilustres Rapaz. advogados, bacharéis e tal. Então Caio é esse ilustre e com futuro promissor. Dr. Paulo Otti E o Wesley Vampinho? e o Wesley. O Vampinho. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Tava sentindo saudade. Da última vez que eu tive aqui, a Haroldo deixou 5 minutos para falar de um tema. Não Quase que eu fale não muito pude agora, tirou conversar, tempo, mas faz ainda. o que me traz aqui foi uma polêmica gerada ontem por Caio, tá especialista em gerar polêmica. Com relação é a ao- função o dele. Bolsonaro com, Bibi. com relação ao DEM, sobre a candidatura própria, ficou definido que os principais municípios da Bahia terão candidatura própria. Alagoinhas está dentre as 10 maiores cidades e é uma cidade estratégica para o Palanque em 2022. E eu vim aqui na condição de vice-presidente do DEM Alagoinhas e líder na Câmara do partido, com afastamento temporário do nosso presidente Marco Antunes por motivos pessoais. Eu assumo a presidência do partido e ontem à noite, conversando, mandei a matéria do Caio Pimenta, do Ninho em Focos, para o deputado. O deputado disse, você está legitimado para responder que nós temos candidatura própria, que o Fabrício Faro não é candidato de si próprio, não foi Fabrício que se colocou como pré-candidato do Democratas, foi uma discussão interna e que chegou-se ao consenso de que Fabrício representa o novo na política, porque passou 1 ano e 8 meses, 1 ano, quase 2 anos, à frente da Secretaria de Educação do município, e sem nada mirabolante, sem nenhuma fórmula mágica, começou a dar dignidade ao corpo discente, ao corpo docente, o corpo técnico da SEDUC, trabalhando na valorização da mão de obra e reformando escolas, creche, buscando recursos junto ao deputado Paulo Aze, lá em Brasília, para a construção de 5 creches, ônibus amarelinho, derrubou a licitação, o contrato que vigente do transporte, que hoje está aí sendo investigado pela Polícia Federal, que pode aí acachapar muita gente. E Fabrício, com sua seriedade, com o trabalho, professor do IF Baiano, professor da UNEB, diretor acadêmico da Faculdade de Santíssimo Sacramento e um dos fundadores daquela instituição. E aí o Faro vem e apresenta e nos apresenta como novo. E um detalhe, Luciano. Eu que nasci aqui em Alagoinhas, não me lembro de um secretário de Educação ser tão homenageado na sua saída pelos professores, pelos funcionários, pelos diretores. A gente estava lá na outra rádio, a gente via na rua as pessoas pedindo. Mais de 30 Fecharam a rua. Fecharam a rua. E não foi nada nunca vi provocado. isso. Eu Nunca nunca foi vi provocado. isso, E não foi não. nada provocado. Sabe o que é isso? A conquista? Fica Faro ficou próximo do chão da fábrica, como se diz. Ele fazia parte de um grupo de WhatsApp onde tinha ali os gestores municipais. Ele estava no dia a dia dialogando e buscando entendimento para resolver problemas. Tinha uma série de professores já aposentados que não tinham recebido suas rescisões. Faro pagou mais de R$1 milhão de rescisão. E ele pedia ao prefeito, mesmo passando pela batuta do prefeito, as decisões e as ações que ele fazia na secretaria, mas ele pedia liberdade para trabalhar e aplicar e investir recursos na educação, para a educação. Então, Faro não é, como eu disse, candidato de si próprio. Foi um consenso da cúpula do partido, e de que nós precisávamos apresentar um nome novo, diálogo na política tem que existir,
O Paulo César nos procurou no início do ano, já teve no decorrer desse ano mais de 2, 3 conversas, ou pessoalmente ou por telefone com o deputado. Ele sabe da importância do grupo do deputado Paulo Aze, sabe do peso político hoje. Paulo Aze vive um dos melhores momentos políticos no cenário nacional, no cenário estadual. Paulo está lá presente e fazendo parte de algumas comissões importantes. É ligado ao presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que são deputados e senador do nosso partido do DEM. Então, Paulo hoje está lá no alto clero da política, é um dos cabeças pensantes do Congresso Nacional e que nos orgulha. Então, como ele hoje assume essa batuta da renovação e do fortalecimento do partido a nível do Estado. Ele presidente estadual do Democrata da Bahia. E na cidade emblemática, chave, o celeiro eleitoral dele. Né? E nós não temos uma candidatura própria, não se justifica. O diálogo vai existir, Aru. Claro. Porque a política é a arte do dialogar. Com certeza. Então eu queria, mais uma vez, reafirmar aqui, em nome do Democratas Municipal, do Democratas Estadual, de que a candidatura de Faro veio para ficar. É um jovem promissor, sinalizou em algumas pesquisas de consumo interno de vários partidos. Na estimulada ele aparece. Na espontânea, claro que é natural, não é um nome conhecido, né? Não é um nome conhecido, mas é um nome para se trabalhar. E se na última eleição disseram, ficou aí polarizado entre Sônia e Joaquim, porque não se tinha uma opção, nós estamos apresentando uma opção. Não tinha o PT, não? E estamos demonstrando... Você não quer responder, rapaz? O processo se o PT estava disputando. Mas o processo se estreitou entre quem? Sônia e Joaquim, né? Sim, mas o PT estava disputando. Mas então o povo entendeu que a melhor opção naquele momento, e nós também naquele momento abraçamos a candidatura do então pré-candidato Joaquim Neto e o apoiamos e que foi logrou uma eleição. O DEM se consagrou, né? Fizemos 4 vereadores, quase faríamos o quinto, por cento de poucos votos não fez o quinto. O prefeito teve o aporte e o suporte da legenda. Infelizmente ou felizmente ele decidiu tomar o rumo dele. E hoje... Mas esclareça ao nosso ouvinte, foi ele que decidiu ou foi o deputado? Ele que decidiu. A partir do momento que ele não respeita um dos membros do nosso partido, que foi fundamental para a conquista da vitória dele. Porque a partir do momento que o DEM, na eleição de 2016, empresta a legenda e nós emprestamos nossos nomes, rompemos com Paulo César, com o governo Paulo César, que vínhamos de uma aliança de mais de 7 anos e meio, porque foram 2 mandatos, mas só que aquela eleição que Paulo Aze o apoiou, quando ele era da base de Paulo Souto, então nós já vimos com Paulo César desde lá de trás. Eu sei disso. A primeira eleição, o Paulo César ganhou por 652 votos. Foi naquela eleição onde Farias teve uma votação de mais de 1.000 votos, Roberto teve mais de 1.000 votos, Barão teve mais de 1.000 votos, Jorge da Farinha teve mais de 1.000 votos, Jorge Mendes teve mais de 1.000 votos, e que nós nos direcionamos a apoiar. Vou lhe cortar, Paulo César. Não, vou lhe cortar. E aí, não vem aqui fazer discurso, não. Eu quero saber o que procó que deu ontem na Câmara. Não, mas peraí, Haroldo. Não vou esperar, não. Só pra concluir essa questão, porque peraí. O quê, rapaz? Não, mas o que interessa, rapaz, o que procó. Peraí, ele cita uma declaração minha aqui no ele citou, foi? Não, aí eu não vou deixar. Você citou? Não, aí peraí. Eu citei uma declaração, eu fiz uma declaração aqui, aliás, ele veio pra responder essa declaração. Com relação ao DEM, que eu afirmei aqui que correligionários do DEM trabalhavam mais pela aliança entre Paulo Aze e Paulo César do que realmente pela candidatura do Faro. E eu aqui na sua frente, eu quero reafirmar, porque é o seguinte, tudo bem, eu acho louvável, ninguém aqui... Essa caneta é minha, viu, rapaz? Por favor, você me fica me dando essas canetas. Eu não dei nada. Aí o que acontece? A gente não refuta, né, o currículo de Faro, realmente é um currículo que o engrandece, é uma figura muito importante para a política de Alagoas, inclusive para a área de educação, isso é incontestável. Agora, chama a atenção que pessoas do próprio partido do DEM, né, citem essas conversas entre Paulo César e Paulo Aze e deem a entender, inclusive para o eleitorado, que a aliança entre Paulo César e Paulo Aze é favas contadas. Hoje é difícil. Hoje. Justamente. Hoje é importante essa declaração do Eles namoram, mas não estão noivos, nem casados. E eu quero citar aqui, já trazendo ali o finalzinho do governo Paulo César e o início do governo Joaquim, que o DEM foi um dos principais articuladores daquela CPI do SAAI.
na Sim. época de Paulo César, quando rompeu, e também com relação ao contrato que é do transporte escolar, cujo ex-prefeito Paulo César é réu e responde. Eu lhe pergunto, Luciano, existem essas conversas, você não refuta esse fato que existem conversas entre o Paulo César e o DEM. Como o Joaquim, no início do ano, nos Isso. procurou para um diálogo de reaproximação. Mas aí, Vocês Isso eram finalizou durante o ano, vocês eram por algumas vezes. Vocês eram Aí container, vai- rapaz, aí nas vai- costas. aí vai rapaz. minha pergunta. Mas não é isso que ele tem dito não, viu? Aí vai meu questionamento. Tem Mesmo- chorado as pitangas dele, viu? Mesmo com essa questão da CPI do SAAI na época do Paulo César, mesmo com esta questão do Fabrício, que eliminou o contrato quando ele próprio percebeu que o contrato tinha indícios de irregularidades, você se sentiria confortável em participar de uma chapa composta por DEM e Paulo César? Ou como eu lhe disse, a nossa candidatura está posta, será mantida. Não vejo, não foi o DEM que puxou o CPI do SAAI. Quem conduziu a CPI do SAAI na Câmara na época foi o vereador Gense Musica. Tá ouvindo que a conduziu, gente. que foi relator. Né? Sim, mas não foi nada provocado pelo DEM, nem tínhamos, se eu não me engano, vereadores na época do DEM na gestão de Paulo. Mas até então Paulo está sendo julgado, não foi condenado. eu Não, posso não foi responder, condenado, não. Porque até então não tem nada que o ligue a essa Condenado, situação. não. Ele está sendo aí escutado e eu não vou aqui fazer um pré-julgamento. Então, não vejo problema de dialogar com o Paulo, até porque Paulo honrou seus compromissos com o nosso grupo até o último momento. Quando chegou um determinado momento que Paulo Aze entendia que essa candidatura de Sônia não seria saudável para Alagoinhas e que eles conversaram por 2 ou 3 vezes e disseram, olha, a partir de hoje caminharemos cada qual para seu lado. E houve respeito. Então Paulo ficou credenciado ao diálogo com o grupo. Claro que teve durante 7 anos e meio seus altos e baixos, aqueles que não trabalham, que vivem puxando o saco e que não se estabelece por trabalho e sim por estar ali bajulando. E nosso grupo tem uma característica diferente. E você É de trabalhava no contribuir. governo Paulo César. Eu, Freitas, Arnoldo, tinha Faro. Então tem pessoas que quando nós apresentamos uma administração, Hugo, que produz, e nós não trabalhamos com fisiologismo de tomar lá da cá, eu vou por cargo. Se nós quiséssemos estar na administração, era muito mais confortável naquela eleição termos apoiado Sônia, e Sônia ganhava com o nosso apoio. Entendemos que não era o melhor nome naquele momento, infelizmente caímos no Arapuca, que foi ter apoiado o Joaquim, mas estamos nos redimindo. Rapaz, Joaquim era do Estamos DEM, nos Joaquim redimindo. era do DEM, rapaz. Estamos nos redimindo disso, mas Vocês também, um container nas costas do homem, você quer o quê, rapaz? Pesado. se todos os contêineres tivessem a leveza que o DEM carrega de nomes e quadros que vêm a contribuir com o município, e está aí uma demonstração, uma administração que eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito no velório na terça-feira, e eu disse que dentro da Câmara uma oposição dele era a própria base. Porque se vocês observarem, eu tenho chamado meus colegas para a responsabilidade, a oposição deu Isso é o que eu queria saber. a oposição Rapaz, deu uma estabilizada. Eu quero saber Osés ontem. rapaz. Vou entrar nisso. Você tá eu enrolando, E eu disse ao rapaz. prefeito, Eu quero fazer uma pergunta antes. seus maiores Depois a gente vai pro polêmico. oponentes estão dentro da própria base, porque não cumpre com a base, não honra compromisso. E ontem Osés fez um discurso inflamado de desabafo, onde apresentou lá uma média de 8 a 10 projetos. Alguns ele tinha buscado emenda junto aos deputados ligados a ele que não foram executadas. Jogou no chão, rapaz? Porque ele, naquele momento, ele tinha que dar uma satisfação à população. Foi uma forma de protestar, foi simbólico. Ele lia o projeto de que bairro, de qual comunidade, e dizia, tá aqui, eu consegui 300 mil, o projeto é de 600, o município tinha que aportar 300, e aí jogava a pasta no chão de forma simbólica, e ele dizendo ali que o compromisso dele é com a população, que o governo está desrespeitando. Tá lá, ontem o secretário de Relações Institucionais, Jorge da Farinha, esteve lá na Câmara para tratar sobre as emendas impositivas dos Não vereadores. deu pra apaziguar isso não, rapaz, jogar assim uma água gelada. O Jorge da Farinha foi propor ontem a nós vereadores que nós teríamos a partir de segunda uma conversa individual com o secretário de Planejamento, Cardoso, com o Grave de Finanças, para cada um definir suas emendas impositivas. E ontem nos levantamos, enquanto casa, para o fortalecimento, 14 vereadores assinaram um requerimento dizendo ao secretário de Relações Institucionais e ao governo que não aceita barganhar, que a emenda impositiva está lá no orçamento.
e que nós não aceitaríamos conversar individualmente, porque enfraqueceríamos aquela casa legislativa. Então a gente tem convergimos em alguns pontos quando é para dar transparência e fortalecer Mas por você falar em transferência, o governo Joaquim Neto tem entre os 6 melhores municípios da Bahia do ponto de vista de gestão fiscal, de transparência. Você elogiou isso também? Parabéns. Agora, ele está aí hoje ensaiando, mas não viu ontem, ele se reuniu com a base, o staff político dele se reuniu com a base, convidou a base, e isso foi relatado por alguns colegas, para tratar das emendas, e quando chegou lá era para tratar sobre o empréstimo que ele quer mandar no volume de 12 milhões, acredito que pelo Desenho Bahia, que os juros é de 14% ao ano, e Alagoinhas não cabe. O Joaquim tem o governo divulgado mas a prefeitura tem uma saúde financeira para isso, e recursos. Fiscal financeira. Então pode tomar o dinheiro emprestado. A 12% ao ano. Haroldo, ele vai receber aí da sessão onerosa do pré-sal em torno de 7 a 8, 9 milhões. Pois é. Né? Então Alagoinhas ainda não usou as emendas. Tem dinheiro aí, principalmente na saúde, eu quero chegar nessa parte, porque é uma vergonha. Há 4 meses, um volume de R$1,5 milhão de reais. É burocracia. Não é burocracia não, e vou lhe explicar. A secretária disse aqui. R$1,5 milhão de reais o deputado Paulo Lázaro botou há 4 meses atrás para cirurgias eletivas, sugerindo que fizesse através de uma entidade de credibilidade, que é a Santa Casa de Misericórdia, e eles, de alguma forma, o governo usou o peso da sua mão. O dinheiro tem que ir e afasta e está na secretaria, está depositado, que é de fundo a fundo, e afasta aí a possibilidade da Santa Casa. Mas o que o deputado queria era um chamamento público, que qualquer outra instituição pudesse ganhar, para que pudesse ter um controle e um respeito com a aplicação do recurso. Porque ela está dizendo que está reformando uma sala na maternidade. O centro cirúrgico. O centro cirúrgico na maternidade, em um prédio que não pertence ao município, a gente está averiguando. Não sei de onde está vindo esses recursos, porque ela não pode usar da emenda. E aí, as cirurgias, caso venha a ser feita, que eu não acredito, o prefeito disse que não dava um prazo. Não pode usar da emenda, que dava um prazo, cirúrgico? Não, para construir o centro cirúrgico, nem equipar, não. Porque a emenda ela veio carimbada. E aí, sim, ela vai utilizar esse R$1,5 milhão no centro cirúrgico e depois que acabar, vai fechar o centro cirúrgico? É um custo desnecessário. Era um custo que ela podia estar abrindo a UPA do Barreiro, que está lá abandonada. Esse dinheiro que vai reformar o centro cirúrgico aqui na maternidade, ela fazia uma urgência e emergência 24 horas ali no Barreiro, a UPA. Ou inauguraria a UPA de Santa Terezinha. Porque eu sempre digo lá na Câmara, Arnoldo. O no R$1,5 milhão? Não, ele não pode... é R$1,5 milhão, não. Eu tô dizendo que o dinheiro que ela está usando para reformar centro cirúrgico, ela faria o chamamento público, realizaria essas cirurgias eletivas. Catu ali... O HCA podia fazer, é só pagar o HCA. Catu está fazendo um hospital pequeno de Catu, está operando as pessoas saindo daqui, para fazer cirurgias eletivas. Para quem não sabe que é cirurgias eletivas, é cirurgia de mioma, fimose, hérnia, cisto. E Alagoinhas foi a promessa. Joaquim se elegeu, Hugo. E aí, antes de apoiá-lo, nós observamos o par e passo dele. E ele ia às associações de bairro, ele ia nesses projetos sociais com o estetoscópio no pescoço, um bloquinho, um receituário e dizia ao povo, eu vou fazer uma saúde melhor. Um minutinho agora. 7 horas e 30 e nada fez minutos. Daqui a pouco você conclui. Quer saber quem é Zé Cocá? Zé Cocá? Zé Cocá. Não conhece Zé Cocá, não? Não. Conhece não, Caio? Você não conhece Zé Cocá? Nos apresente a ele. Na pesquisa Bahia Notícias Séculos, Zé Cocá lidera todos os cenários pesquisados para a Prefeitura de Jiquié. Oeste Baiano. Ele é o deputado estadual Zé Cocado do Pedro Paulo, PP. E ele está na frente de todos os cenários para a Prefeitura de Jiquié, o deputado estadual Zé Cocá. Muito prazer. A gente volta já já.